Olá, meus irmãos, amigos, parceiros, companheiros da nossa missão Querigma. É um prazer mais uma vez poder estar com vocês e compartilhar a palavra de Deus e refletir nela juntamente com vocês. Amém? Antes da gente fazer isso, gostaria de mandar um abraço a cada um dos meus filhos na fé, aqueles que um dia eu tive o privilégio de pastorear, tá bom? Dê um abraço a todos vocês, onde quer que se encontrem, né? São Paulo, Rio de Janeiro, fora do Brasil, né? Em outras cidades do interior. Deus abençoe a cada um de vocês de maneira muito especial nesta hora. Amém? A palavra de Deus nos fala no livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Glória a Deus. Quero te convidar a curvar a tua cabeça, a fechar os seus olhos e a falar com Deus juntamente comigo nesta hora. Querido Deus e Pai, eu te rendo graças pelo prazer e o privilégio que o Senhor me dá de poder contemplar, ó Pai, a tua graça, contemplar a tua palavra, ó Deus, e experimentar da tua graça nesta hora, que me favorece, que me faz capaz de, ó Deus, refletir nessa palavra. E te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa então iluminar os olhos dos nossos corações e trazer revelação a cada filho teu que te ouve nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Hoje eu quero falar sobre a Igreja de Cristo e as suas analogias, tá bom? Ou seja, eu quero falar sobre alguns aspectos aos quais nós podemos comparar a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E a primeira coisa que eu quero falar é que quando a gente fala de igreja, muitas pessoas logo pensam em igreja como sendo o templo, o local onde nós nos reunimos para cultuar a Deus, tá bom? Tem gente que geralmente a gente costuma dizer: eu fui na igreja que se encontra situada na rua tal, no endereço tal. Outros talvez entendam a igreja como sendo uma instituição ou uma denominação, né? Igreja Batista, Assembleia, Querigma e assim por diante, né? Mas hoje nós vamos falar de igreja dentro de um contexto muito mais amplo, do contexto realmente bíblico do que vem a ser igreja, tá bom? E a que essa igreja que nós vamos falar é comparada na palavra de Deus. Então nós vamos falar baseado na palavra de Deus. Em algumas situações do cotidiano, o próprio Jesus Cristo se utilizou de objetos ou situações do cotidiano para poder então exemplificar o que é a sua igreja. E aí nós vamos entender muito mais claramente o próprio propósito da igreja quando a gente entende a que essa igreja é comparada. A palavra de Deus nos fala do primeiro exemplo, lá no livro de 1 Coríntios, no 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Eu não vou ler os versículos que eu vou citar, posteriormente você pode estudá-los, pesquisá-los, tá bom? Mas eu vou fazer menção rapidamente para a gente tentar, com mais objetividade, trazer para vocês essa explicação, tá bom? Então, o primeiro exemplo é de um edifício. A igreja de Jesus Cristo ela é comparada a um edifício, mas eu não estou falando daquele edifício que eu acabei de citar, tá bom? A igreja situada na rua tal, endereço tal, não. Quando a palavra de Deus nos fala que nós somos um edifício e Cristo é o edificador desta igreja, a própria palavra fala, né? Que sobre esta rocha edificarei a minha igreja. É comum para a igreja católica, algumas igrejas, dizerem que o apóstolo Pedro é esse personagem que Jesus Cristo intitula como a rocha, e sobre ele, que é o fundador da igreja, foi edificada essa igreja. Mas quando Jesus Cristo se refere à rocha, ele fala assim: tu és Pedro, quer dizer, uma pedra pequena, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Ele fala de si próprio. Jesus Cristo é, diz a Bíblia, no Salmo, a rocha da nossa salvação. E a palavra de Deus diz mais, diz que ele é a pedra angular, a pedra sobre a qual é edificada esta igreja. O que é uma pedra angular? É uma pedra colocada na esquina que dá o ângulo de toda a construção. Ou seja, se essa igreja ela não estiver edificada e bem alinhada àquele que é a pedra angular, essa igreja com certeza ela vai ser edificada de uma forma torta, de uma forma inadequada. Tá bom? Outro aspecto que a gente pode considerar com relação à igreja, quando a gente pensa nela como um edifício, né? Quando a gente pensa nessa edificação da igreja de Jesus, é que se você imaginar um amontoado de tijolos colocado num canto, esse amontoado de tijolos ele não pode ser considerado uma construção. Outro dia eu estava vendo no WhatsApp, né,
uma brincadeirinha que eles colocaram lá, um amontoado de tijolos, e alguém colocou, né? Estou vendendo uma churrasqueira desmontada, R$ 500. Tá certo? Então, quer dizer, aquele amontoado de tijolos desmontado pode ser uma churrasqueira, pode ser uma casa, pode ser, enfim, qualquer coisa, né? Mas não é uma construção, é só um amontoado de tijolos, tá certo? Então, se uma pessoa se encontra sozinha na sua casa, ainda que você agora nessa época de pandemia esteja me ouvindo e faça parte da igreja, mas quando você está sozinho, você não é considerado uma igreja. Mas quando esse edifício, a gente olha então, observa, né? Há uma coluna, há uma edificação e estão não apenas alinhados, mas estão cimentados, estão juntos, unidos e consolidados, tá certo? Então isso é a igreja de Jesus Cristo. Outro aspecto que a gente pode considerar na igreja de Jesus Cristo, agora no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 27, é que a igreja também é denominada como um corpo vivo, do qual Cristo é o cabeça. Colossenses capítulo 2, versículo 19. Se você vê uma mãozinha andando por aí sozinha, sem o corpo, não é uma coisa real, né? Ou é filme de terror, ou é assombração, né? Ou é a mãozinha da família Adams, mas não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não pode se denominar como um membro isolado dos demais membros do corpo. E aí, mais uma vez, eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo dias e momentos em que as pessoas estão se acostumando, talvez a viver um cristianismo em que elas se encontrem sozinhas, e eu quero alertar vocês que esse tempo vai passar e que a igreja não pode continuar desse jeito. Nós temos que tomar cuidado para que a nossa vida ela não se torne exatamente o oposto do que é a igreja de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então a igreja é um corpo, e como um corpo, nós temos que estar mais uma vez ligados aos demais membros, um preocupado com o outro, tá bom? Essa mão cuida da outra, o pé cuida do outro pé, e nós não temos condição de viver uma vida isolada dos demais irmãos. Ainda que hoje nós não podemos talvez viver dentro da mesma condição, não podemos nos abraçar, nos beijar como nós gostaríamos de fazê-lo, porque isso faz parte, é notório da igreja de Jesus Cristo, mas nós temos que ter plena consciência de que a igreja ela tem que vivenciar essa fase e que tem que voltar e retomar novamente essa situação de comunhão. A igreja de Jesus Cristo também é chamada de rebanho. Em Lucas capítulo 12, versículo 32, nos fala desse rebanho. E em João capítulo 10, no versículo 11, Jesus Cristo se autodenomina o pastor desse rebanho, tá certo? E uma ovelha sem pastor, ela está sujeita aos predadores. Então, se você se denomina ovelha de Jesus Cristo, você precisa ser pastoreado, meu querido. Não tem condição de servir a Jesus Cristo sem que alguém te conduza, que te dê direção. Dizem em regra que as ovelhas elas não enxergam direito. Então estão sujeitas não apenas a passar fome, mas estão sujeitas aos predadores se não tiver quem as conduza. A ovelha, ela também leva a marca do seu dono. Certo? A gente poderia dizer mais sobre isso, mas eu vou parar nesse ponto para a gente ir para o próximo, tá bom? Uma ovelha também, aliás, a igreja de Jesus Cristo também, ela é comparada à noiva, né? Ou à esposa de Jesus, né? Vamos dizer, a noiva e posteriormente a esposa, em Apocalipse 21, versículo 2. Cristo é o noivo, né? Doravante o esposo, tá certo? E quem não gosta da igreja de Jesus Cristo, não gosta da noiva de Cristo. Mais uma vez eu quero dizer, se você se aborrece com a igreja de Jesus Cristo, você entristece ao seu noivo, que é Jesus. Não tem condição de amar a Cristo e não amar a sua igreja. Então, considerando ainda outro aspecto da noiva, agora vamos falar da esposa de Jesus Cristo. A qualidade de maior importância que o marido espera da sua esposa, e vice-versa, a esposa espera do seu esposo, é a fidelidade. Portanto, você pode ter inúmeras habilidades. Você, como membro de uma igreja, pode ser um levita que toca muito bem, pode ser um músico ou uma pessoa que dança magnificamente bem, faz uma boa coreografia, pode ser até alguém que prega muito bem. Mas se você não for fiel ao Senhor, é como aquela esposa que pode saber fazer uma boa comida, que pode deixar a casa bem limpinha, que pode ser uma zelosa cuidadora do seu lar, mas se ela não for fiel ao seu esposo, infelizmente
a principal e a fundamental das características dessa relação, ela se quebra, tá certo? Então, a igreja de Jesus Cristo tem que ser fiel ao seu Senhor, amém? Quinta característica, a igreja é comparada a um exército. E aí, quando a gente pensa no exército, uma pessoa que deserta, né? Se você vai ver alguns desertores, pessoas que saíram fugidos do exército, um desertor não faz parte de um exército. Então, não seja um desertor, você faz parte de um exército. E o exército de Jesus Cristo, ele vence justamente por isso, porque existe esse... É interessante quando a gente vê na palavra de Deus falando dessa comparação, né? O próprio apóstolo Paulo fala da nossa batalha, da nossa luta, que não é contra a carne, não é contra sangue, etc. E aí ele cita a armadura de Deus. E dentro da armadura de Deus existem várias características, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, calçar os pés na preparação do Evangelho da paz, o cinto da verdade. Mas a única parte que ficava vulnerável para um soldado naquela época era as costas, ou seja, a única parte que o soldado não tinha nada que lhe cobria era justamente a parte das costas, e é onde ele poderia ser ferido. Então, como é que eles lutavam? Geralmente lutavam sempre em dois, um soldado do mesmo exército nas costas do outro, e aí eu defendia as costas do que está atrás de mim, e o que está atrás de mim defende as minhas costas lutando contra os outros. Ou seja, havia uma proteção contra alguém que viesse feri-los, a traição. E a igreja de Jesus Cristo tem que ser esse exército, onde um cuida do outro e onde a gente se protege. Mas infelizmente existem muitos que estão dentro da igreja que são os primeiros a apunhalar o seu líder, a apunhalar o seu pastor, a ferir o seu líder pelas costas. Então você não faz parte desse exército. Você está ferindo o próprio exército de Deus. O exército cuida de si próprio. Outra característica da igreja de Jesus Cristo, outra comparação, a Bíblia fala que a igreja é também um templo. E aí referindo-se a nós, né? Nós somos o santuário do Deus vivo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. E Cristo, ele é o sumo sacerdote desse santuário. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Nós somos casa de Deus. Ele quer fazer morada em nós. É por isso que Apocalipse 3:20 diz: eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele ceará comigo. O Senhor está batendo a porta do teu coração se você ainda não é igreja. Jesus Cristo quer entrar em tua vida e ele quer fazer morada em você. E se ele fizer morada em você, ele te denomina a partir de então templo do Deus vivo, morada do Altíssimo, santuário de Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Outra característica da igreja, a igreja é comparada a ramos da videira. E Jesus Cristo diz isso em João capítulo 15, no versículo 2. E esses ramos têm que estar ligados à videira para receberem os nutrientes desse corpo. O ramo fora do corpo, fora do tronco, ele vai tender a se secar. E depois para nada mais serve a não ser ser lançado no fogo. Desculpem. Então o ramo, ele muitas vezes pode ter a aparência de que está ligado ao tronco. Provavelmente você já teve a experiência de tentar pendurar num galho e esse galho se quebrar. E talvez você não havia percebido que aquele ramo estava bichado. Havia um nódulo no tronco. E aí quando você pendurou, eu me lembro que aconteceu em certa ocasião, nós estávamos brincando, eu era criança, e penduramos uma corda nos galhos, né? E eu, meu irmão e algumas outras pessoas, e a gente empurrava o outro naquela gangorra, né? E aí eu me lembro que empurrei o meu irmão, e aí quando ele estava lá no alto, o galho se quebrou, e pernas para quem te quero, né? Corri na mesma hora para que ele não me pegasse, ele era mais velho que eu, e aí eu fugi, tá certo? Então, irmãos, o ramo, ele pode ter a aparência de que está, mas não está. Então esteja ligado a Jesus, porque sem ele, diz a Bíblia no capítulo 15, nada podemos fazer. Glória a Deus. Outra coisa que a Bíblia fala em Malaquias capítulo 3, versículo 17, a Bíblia diz que nós somos o tesouro pessoal do Senhor, o seu tesouro pessoal. E como seu tesouro pessoal, com certeza, Deus cuida de nós. Deus tem um cuidado especial para conosco. Você é algo especial para Deus, um tesouro especial para Deus, uma joia preciosa para o Senhor, amém? Uma raridade para o Senhor, portanto,
Deus tem prazer em cuidar de você, em cuidar de mim. A Bíblia diz mais que nós somos a menina dos olhos de Deus. Bom? Então, o que nós vamos dizer aqui que existe em comum dentro dessas analogias que nós citamos para comparar a Igreja de Jesus Cristo, as quais nós comparamos a Igreja de Jesus Cristo? Um dos aspectos que a gente pode dizer que existe de comum entre eles é o aspecto da comunhão, da unidade, da ligação. A gente vai ver que tanto o edifício precisava ser consolidado, o corpo precisa estar unido aos demais membros e principalmente ao cabeça que é Cristo. O rebanho, uma ovelha isolada, sozinha, ela tende a se perder e a ser levada pelos predadores, portanto tem que estar no meio das demais ovelhas, tem que estar no aprisco. A esposa tem que estar em comunhão com o teu marido, com o seu marido. E o exército, o soldado sozinho, não é exército, é desertor. O ramo, que não pode estar ausente da sua videira. Bom, então cada uma dessas características simboliza a necessidade da comunhão. Outro aspecto que a gente pode dizer que também é comum para a Igreja de Jesus Cristo é a edificação e a frutificação. Então a igreja cresce, ela é consolidada e vai crescendo, assim como o edifício cresce, assim como a árvore, a videira frutifica, né? O corpo também frutifica, cresce, se desenvolve. O rebanho também cresce, frutifica, se desenvolve, certo? A esposa, que é fiel, não está com o esposo apenas pelo prazer sexual que o esposo pode lhe dar, mas está também junto com ele para frutificar, para gerarem filhos, né? E assim como a esposa, você, como membro do corpo da noiva de Cristo, tem que entender que Deus espera da sua noiva ou da sua esposa essa frutificação. Deus não quer apenas que você esteja louvando e dizendo que é muito bom e tendo prazer na presença de Deus, mas que você frutifique para Ele, porque aquele que apenas tem prazer, mas não frutifica, pode não passar de uma mera prostituta, certo? Outro aspecto importante da igreja, que pode ser comum na maioria dos que nós citamos, é a força e a consolidação. Lembra? Aquele amontoado de tijolos sozinhos, a tendência é irem quebrando um a um. Mas quando está o edifício pronto aqui, ele tem força, ele está consolidado. Da mesma forma, o corpo de Jesus Cristo. Quando estamos unidos, nós somos fortes. O rebanho unido, ele não está sujeito aos predadores. O casal, a Bíblia fala que quando forem dois estão unidos. E o cordão de 3 dobras não se arrebenta, a importância de estarmos juntos, o exército e o ramo ligado à videira. Tá bom? E por último, a importância do compromisso, né? E da fidelidade que esse corpo tem. Os membros tendo compromisso uns com os outros, né? A ovelha que ouve a voz do seu pastor e o segue. A esposa que é fiel para com seu marido, compromisso com seu marido. E o soldado que é fiel para com o seu exército. Aliás, por último agora, e mais importante de todos, né? E como consequência dessa ligação, dessa comunhão, dessa frutificação e edificação, como consequência dessa força e dessa consolidação, e como consequência desse compromisso e fidelidade que você tem para com a Igreja de Jesus Cristo, e sendo Igreja de Jesus Cristo, nós haveremos de ter como resultado o deleite do nosso Deus, do nosso Senhor. Aleluia. Quando a palavra de Deus fala que somos esse tesouro pessoal, Deus tem prazer e propósito que nós desfrutemos e nos deleitemos na sua presença. Glórias a Deus. A palavra de Deus nos fala no livro de Salmo 37, no versículo 5, concluindo, diz assim a palavra de Deus: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Glória a Deus. Pois é isso que Deus vai fazer comigo e contigo, meu querido. Se nós valorizarmos a sua noiva, se nós valorizarmos a sua igreja, se nós valorizarmos o exército, se entendermos que não podemos nos ausentar desse rebanho, Deus vai cuidar de nós. Deus vai nos alimentar, como diz o Salmo 23, como nosso pastor. Ele vai nos conduzir às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Como noivo, como esposo, cuida da sua esposa, diz a palavra de Deus lá no livro de Efésios, né, que o esposo ele ama a sua esposa e ele cuida dela como cuida de si próprio. Deus vai cuidar de nós.
e Deus vai cuidar de nós como cabeça. Ele entende a importância de cuidar do corpo e Ele cuidará da sua vida, da minha vida. E como ramos dessa videira, nós desfrutaremos da seiva da vida que o Senhor nos oferece todos os dias. Você é um tesouro pessoal de Deus, nunca se esqueça disso. Como tesouro pessoal de Deus, não abandone a tua igreja, não abandone a presença de Deus, não saia da casa do Senhor, esteja firme na presença de Deus, firme com Cristo sempre, sempre firme com Jesus. Amém, querido? Passada essa pandemia, não se acostume apenas em ouvir as mensagens pelos vídeos, mas esteja com uma igreja, esteja conosco, esteja com alguém que vai poder caminhar juntamente contigo, porque você vai ser consolidado, firmado, fortalecido e caminhar sempre na presença de Deus. Esse é o plano de Deus para a tua vida. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, eu te louvo mais uma vez pelo privilégio e oportunidade que o Senhor me deu estar, Pai, compartilhando a Tua palavra com os meus queridos irmãos. E eu te peço agora, Deus, porque vivemos dias difíceis e esse tempo vai passar e haveremos de estar novamente juntos, ó Deus, dentro de um tempo em que poderemos nos abraçar, nos beijar. Mas eu te peço que o Senhor possa firmar cada filho Teu e não permitas que se percam, que se desviem, que se afastem dos seus caminhos. Ó Deus, traga de volta o desertor. Ó Deus, aquela noiva infiel, restaura, Senhor, a comunhão com o noivo. Ó Deus, traga de volta aquela ovelha perdida. Ó Deus, para o Teu aprisco. No nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que o Senhor possa mover no meio do Teu povo e agora abençoar cada filho Teu no seu lar. Fortaleça as nossas vidas e nos usa como igreja do Senhor. Cada uma dessas características nos mostram mais e mais qual é o Teu plano para a Tua igreja. A base e o fundamento de tudo, Senhor, está na comunhão, na unidade uns com os outros e contigo. E eu te peço que isso seja uma realidade nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém e amém.